Transporte público, ninguém quer pagar mais, principalmente por um serviço que deixa a desejar. E aqui na região a história se repete. E agora Jacareí quer aumentar a passagem. Apesar de o novo valor da tarifa ainda não estar definido, a Defensoria Pública já ingressou na Justiça alegando irregularidades na formação do conselho responsável por analisar este aumento. Os pontos passam a maior parte do dia assim, lotados. E quando os ônibus chegam, é sempre aquele sufoco para conseguir embarcar. A jornada diária para quem depende do transporte público em Jacareí não é nada fácil. O ônibus ele é precário, não tem horário, é sempre lotado, o transporte público é terrível. A linha 21, que é o Santana da Boa Vista, misericórdia, é muito lotado e demora muito o ônibus. Muito cheio o ônibus. É um ônibus para 2 bairros. E a gente pagar mais de R$5 na passagem é um absurdo. A Francislene mora no Jardim do Portal e por lá a situação no transporte coletivo também é crítica. Ela conta que o marido precisa sair de casa 3 horas antes para não chegar atrasado no trabalho. O transporte público ele vem muito cheio. Muitas vezes a gente tem que ficar com a criança no colo porque tem pessoas que não cedem o lugar. Eu vejo nos ônibus pessoas, da terceira idade que ficam em pé, correndo risco de algum acidente, Meu filho já sofreu um acidente, causou um traumatismo craniano por causa do ônibus. Não bastassem as reclamações, em julho a JTU, empresa que opera o transporte coletivo na cidade, encaminhou para a prefeitura um pedido de revisão da tarifa, mas não definiu um valor. Hoje, 103 ônibus atendem as 21 linhas em operação na cidade, transportando em média 1.200.000 passageiros por dia. Atualmente, o preço da passagem em Jacareí é de R$ 4,10 para os usuários comuns e R$ 4,70 para as empresas. A proposta de aumento não agradou os usuários, que cobram principalmente mais fiscalização no cumprimento dos horários. Fica muito ruim, porque não melhorou em nada. Os ônibus são horríveis, as condições dos ônibus. Eu acho que não era nem para aumentar, porque as coisas tá difícil pra gente. Então, eu acho que devia diminuir, não aumentar. E outra, não tem emprego, como que eles podem aumentar o ônibus se o desemprego está aí? É um absurdo, eu acho, um absurdo. De acordo com a prefeitura, além da análise técnica feita sobre os documentos apresentados pela empresa, também foram realizadas audiências públicas com a população para definir o reajuste da tarifa que deve acontecer em setembro. O último aumento da passagem em Jacareí foi em abril do ano passado. Uma auditoria contratada pela prefeitura para analisar as contas da empresa JTU aponta redução de 34% no número de passageiros pagantes nos últimos 4 anos. Ainda segundo o relatório, com o aumento das gratuidades e da demanda por aplicativos de transporte, o valor atual da tarifa deveria ser de R$ 5,97. Mas o pedido de reajuste é questionado pela Defensoria Pública, que alega irregularidades no processo de formação do Conselho de Mobilidade Urbana, criado em julho. A forma com que o município decidiu criar o Conselho e o processo de eleição dele se mostrou inoperante para a construção efetiva. A gente tem uma lei hoje da criação do Conselho que é só consultiva, ela não dá voz ativa, ela não dá a possibilidade de se deliberar políticas públicas. As cadeiras que são ocupadas pelos usuários são extremamente limitadas, ela não deu a diversidade que se esperaria desse colegiado, nem sequer a universidade compõe, que são instituições de pesquisas que constroem, auxiliam na construção de políticas públicas. Então a Defensoria entendeu por bem que seria o momento de se judicializar, não só para exigir que o Poder Público Municipal reformule o seu conselho, adeque ele às diretrizes federais. Em São José dos Campos, o Conselho de Mobilidade Urbana também foi questionado pela Defensoria Pública. E só em maio o preço da passagem de ônibus foi reajustado em 3%. Mas desde janeiro, o município tentava aumentar a tarifa em 4,66% para atender a demanda das 3 empresas que operam o sistema. Nesse período também houve questionamentos sobre a participação popular no processo. Em Taubaté, a tarifa de ônibus está mais cara desde o início do mês. Passou de R$ 3,90 para R$ 4,30 no pagamento em dinheiro e R$ 4,10 com cartão rápido. Mas a prefeitura teve que justificar no Ministério Público os critérios adotados para o reajuste, que, segundo a administração municipal, ficou bem abaixo do pedido pela ABC Transporte. Para o defensor público de Jacareí, enquanto os municípios não tiverem um plano de mobilidade urbana bem estruturado, que atenda às necessidades da população, os impasses serão frequentes. Ele ainda defende a participação da população nesse processo. Não é só
né, a inflação ou o índice que de fato tem que incidir sobre a tarifa, mas é a política de tarifamento que o município tem que instituir junto com a concessionária. A gente discute a questão da participação popular, que poderia ser por meio do conselho, mas também para que a gente consiga visualizar a melhor política, né, respeitando aí o prestador do serviço, os contratos estabelecidos com o poder público, mas também garanta ao usuário a possibilidade de acessar, né, o transporte, criar uma mobilidade muito mais barata, acessível e com qualidade. Hoje, em tempos de crise, né, a gente sabe que é muito difícil, né, você ter a garantia de se locomover na cidade em busca de trabalho, em busca de serviços. E a tarifa, quanto mais alta, mais gente ela exclui da possibilidade de usar, né, esse transporte na cidade. E hoje, quinta-feira, é dia do nosso quadro Notícias do Bem. Há 13 anos, um projeto social em Pindamonhangaba ensina a música de graça para crianças e jovens. Mais do que capacitar elas para trabalharem como músicos profissionais, a iniciativa também mudou a maneira de como elas enxergam a vida. Das pessoas, decifrar partituras não é algo simples, mas na vida desses jovens de Pindamonhangaba, ler as notas e reproduzir o que está no papel faz parte da rotina. Eles são integrantes de um projeto desenvolvido no distrito de Moreira César por uma associação chamado de Camerata Jovem. É a música como instrumento de transformação na vida de cada um deles. A música, além de ser uma proposta de oferta de acesso gratuito à cultura, através da música instrumental, é uma forma de socialização de crianças, jovens e adolescentes como uma atividade de contraturno escolar de forma gratuita. O projeto existe desde 2006. Começou com aulas de violão e foi ganhando cada vez mais alunos e apoiadores, até que foram incluídos instrumentos de sopro e percussão. Hoje são 72 alunos em situação de vulnerabilidade social, de 10 aos 25 anos, que aprendem música de graça. O Wellington, de 20, faz parte desde 2016. Quando chegou aqui, não se interessava muito por saxofone. Mas logo isso mudou. No começo, eu comecei no violão, fui criando gosto e fascinando pela teoria também, pois a teoria é bem complexa. Mas é como andar de bicicleta, você começa a andar, começa a se equilibrar e vai indo. Apesar do foco ser promover cultura para crianças e jovens, ao longo dos anos o projeto foi ganhando um significado ainda maior para os integrantes. Isso porque muitos alunos que começaram aqui já são músicos profissionais ou estão estudando para isso. É o caso da Karina. A participação no projeto serviu de inspiração para ela querer seguir carreira. Há 3 anos, a jovem faz aula em um conservatório e pretende ingressar na faculdade para se tornar professora de música. Convivendo aqui, eu entendi que a música aproxima as pessoas e pode mudar a vida delas. Então, isso foi o que bastou para mim. O aprendizado que a Sabrina teve durante as aulas do projeto também rendeu a ela a vontade de ensinar música. A jovem entrou como aluna em 2010, passou a ser monitora voluntária de violão em 2014 e há 2 anos foi efetivada na função. Eu comecei numa época bem complicada para mim e isso me ajudou. Então, eu queria poder passar para frente o que passaram para mim e poder ajudar, quem sabe ajudar outra pessoa também. Como é que é a sensação de poder colocar isso em prática? Gente, é muito bom. Tem dia que é bem difícil, mas é muito bom. Bacana, né? O Band Cidade fica por aqui. A seguir, as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Boa noite, até amanhã.